sentença pode ser dada por atos indeterminados. E Maurício? Além da lata do lixo da história, você acha que resta mais algum lugar para Sérgio Moro? Agora, cuidado, você vai andar no meio jurídico, juízes, desembargadores. Se você está constrangido com a minha pergunta, eles talvez possam ver a sua resposta. E aí, assim, tá bom, o pessoal estudou pra caramba, mas não adianta. Aí vem de um meio religioso reacionário, vem com preconceito para ser juiz, desembargador. Não me diga que esse pessoal está julgando todo mundo de forma igual, que não está. Eles não estão. E eu vou dizer uma coisa a você. Tem vídeo no meu canal que há 2 anos eu, em Conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamando Sérgio Moro de bandido. Hoje, todo mundo chama ele de bandido. Hoje. Mas há 2 anos atrás, teve até uma pessoa do meu canal aqui em São Paulo teve que prestar depoimento na Polícia Federal. Maurício, quando eu cheguei lá, visivelmente o policial delegado estavam constrangidos, né? Porque eles saíram do meu canal, que iam jogar Sérgio Moro em cima do prédio e não jogaram. Que pena. Mas é o seguinte, então, além da lata do lixo da história, você acha que resta algum lugar para Sérgio Moro como saída? Só o pré-sal dizem que vale entre 20 e 30 trilhões. Só o aquífero Guarani são 250 anos para abastecer o planeta de água doce. Mas, ou seja, ele deve fugir para os Estados Unidos para ter um salário de 1 milhão, 2 milhões de dólares ou 3 milhões, não sei, mas você como estudante, concluindo, tendo curso de Direito, como professor de advogado, jurismo, não sei, vai ser... E aí teve um colunista da Folha de São Paulo que Sérgio Moro se ofendeu quando foi comparado com Savonarola. Chamaram Sérgio Moro de Savonarola e ele ficou ofendido com aquilo, né? Aquele colunista da Falha, né, de São Paulo. Mas você acha que tem algum lugar para ele, além da lata do lixo da história? Começando com o Roberto, né? Ele fala sobre a condenação de segunda instância do STF. Eu não adentrei tanto na questão desse julgamento que aconteceu em 2016, que o STF, em um caso, ele decidiu que um réu poderia começar a cumprir a sua pena com a confirmação na segunda instância. Mas, assim, eu não adentrei nos questionamentos jurídicos e tudo mais, mas o que acontece é que em momentos de crise das esferas do poder, quando o poder executivo e o poder político, os dois são políticos, mas o poder executivo e o poder legislativo estão em crise, e era o momento que estava, o poder judiciário ele acaba ganhando força para tomar a frente e exercer uma competência que não é sua. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não poderia, na verdade, o STF não pode, conforme a legislação, ele não pode definir questões do legislativo, né? Ele não pode legislar. Mas em momentos assim, o STF, como a gente vem percebendo, desde lá, o STF vem cada vez mais atuando nessa área. Então, a condenação e a confirmação na segunda instância era algo que eles poderiam confirmar antes das eleições de 2018. Claro que eles não poderiam, o processo dura muito tempo, eles não poderiam conseguir a confirmação até o STF. Então, era necessário que existisse um meio legal para que Lula fosse preso antes disso acontecer, que ele fosse impedido de concorrer às eleições. Então, assim, isso aconteceu, isso foi uma preparação mesmo, sabe, para esse projeto que eles tinham de condenar Lula.
Eu penso dessa maneira, né? A segunda pergunta foi a de Neita, que é a sentença por atos indeterminados. Eu acho que é exatamente aquilo que eu respondi a Nino, sabe? Que a legislação, ao mesmo tempo que ela finge que restringe a atuação do juiz, mas ela também dá muito poder para que ele use da sua subjetividade na hora de decidir. Então, assim, o juiz pode usar qualquer coisa como prova. Qualquer coisa como prova. O modo como você se veste, o modo como você fala numa sala judicial é uma prova contra você. E porque é assim mesmo, é contra você. Para você tem que provar sua inocência perante a justiça. E isso é o contrário do que a lei define. Na verdade, eles têm que provar que você é culpado. Mas, na verdade, o que acontece é que você tem que provar sua inocência. Então, a partir do momento que você é submetido a um processo, tudo pode ser usado contra você. E, por fim, a pergunta de Maurício, o lugar de Sérgio Moro. Eu vinha comentando muito isso com algumas pessoas próximas, depois dessa questão da Vaza Jato, né? Que eu estava pensando assim, agora que ele não é juiz, ele pediu exoneração, e agora que ele se tornou ministro, né? Se por acaso ele renunciasse, ou se por acaso ele fosse renunciado, ele fosse exonerado, primeiro, que ele não tem nem a OAB. E segundo, que se por acaso ele fizesse a prova e passasse, eu mesmo não ia contratar ele como advogado, porque é uma pessoa que faz o que faz como juiz, e aí, e depois se colocar no lugar do advogado, ele tem que esperar alguém que... o que ele fez, isso não foi só contra Lula, não. Ao longo da carreira dele, ele fez vários, ele tomou decisões arbitrárias contra advogados. Ele já, por exemplo, ele já mandou gravar as conversas entre presidiários e advogados no presídio lá no Paraná, que isso é proibido. Não pode gravar as conversas entre um réu entre o advogado também. Então, assim, tem essa primeira questão, né? Mas, como você já adiantou também, com certeza, na história ele não teria lugar, com certeza, porque, claro que a história sempre é contada por alguém, né? Que tem uma linha muito clara e que, muitas vezes, isso não fica tão... a coisa não fica tão exposta, né? Mas na história, com certeza, isso não vai passar em branco. Mesmo com toda essa situação que a gente está vivendo agora, de negar tanto o golpe como esse momento que rompeu desde 2016 com a democracia, e que agora a gente está aprofundando cada vez mais com censura, com, enfim, com a polícia mesmo vem atuando de forma arbitrária muito mais depois desse momento. Então, com certeza, se, por exemplo, ele saísse do governo agora, ele não ia sair, como eu acho que ele ainda não saiu, para ficar de mãos vazias, né? Mas eu acredito que na história ele ficaria no lixo, como você falou também. Pelo adiantado da hora, para encerrar, Joaquim, e depois o Éder. A minha questão é o seguinte, é que, pelo exposto, a gente conclui que esse procedimento foi uma tremenda contravenção, foi uma contravenção geral. E pelo exposto também, né, a gente conclui que a justiça brasileira é uma tremenda falácia, ou seja, uma tremenda fragilidade, entendendo? É muito frágil, né, o ordenamento jurídico, as pessoas a gente se sente desprotegido, completamente desprotegido disso. Você mesmo disse que qualquer coisa pode ser usada contra mim, qualquer palavra, qualquer coisa, então
na minha opinião, essa justiça, essa instituição, justiça, está podre, ela precisa ser mudada. E aí a minha questão é essa, né? Você, por exemplo, acharia necessário que fosse feito, digamos, um instrumento de mudança dessa política, né, dessa justiça, dessas instituições, como o estabelecimento de uma constituinte plena, certo? É claro que isso envolve correlações de força, não é assim uma coisa muito simples, mas a gente precisa ver, assim, digamos, a opinião das pessoas que faz direito, que estudam direito, que eu tenho dúvida em falar nessa história de direito aqui no Brasil. Essa é a minha questão. Parabéns, cara, pela obrigado, dentro dessas práticas de oferta, que é o processo de investigação, eu me acho que chamava de teoria do domínio do fato. Primeiro, então, eu não sou da área de direito, mas eu queria que você falasse um pouco dessa teoria do domínio do fato e como é que eles usaram esse arcabouço para condenar o fato. Eu acho que depois de terminar esse processo, que eu penso que em algum momento as pessoas têm que abrir os olhos e eu acho que até lá a gente vai sofrer muito, as pessoas vão começar a sentir na pele tudo que está acontecendo, então eu vejo que em algum momento isso as pessoas vão querer mudar isso. E ao final desse processo, eu penso que isso tem que ser levado em consideração, né? Como é que o Estado ele pode criminalizar as pessoas de forma tão arbitrária. Só que eu acredito também que, por exemplo, as leis elas não são suficientes, porque se a gente fosse observar as leis, esse processo não teria acontecido, entendeu? Então, é algo que o direito não é capaz de resolver. Então, é basicamente isso. E a outra pergunta, sobre a teoria do domínio do fato. Tem uma questão muito interessante que ela foi importada, né, pelo Brasil no julgamento do mensalão em 2012. E em 2012 o Sérgio Moro ele era assessor de Rosa Weber, né? E aí dizem que como ela era juíza do trabalho e ele era juiz criminal, ele foi quem escreveu o voto dela, né? E aí no voto dela tem uma frase bem marcante que fala mais ou menos assim, que segundo as provas, ou alguma coisa assim, eu não poderia condená-lo, mas a literatura me permite condená-lo. Então, isso, a literatura me permite condená-lo. Então, é exatamente isso, que quando tem muita gente que discute isso de uma maneira assim, muito aprofundada e tudo mais, eu só ouvi alguns comentários, mas basicamente falam que essa teoria foi importada de maneira errada pelo Brasil. Mas do modo como ela é adotada aqui, ela significa o quê? Que se você era superior e os seus subordinados comprovadamente estavam envolvidos em cometimento de crimes e infrações, então você como superior teria conhecimento, teria domínio do fato. Então você, esse domínio do seu fato mostra que você também estava envolvido nesse esquema e por isso você tem que ser condenado. E foi justamente isso que aconteceu quando eu estava explicando aqui que ele condenou Lula pelo fato dele ser presidente, porque Lula falou que se ele não fosse presidente, então... Se a palavra não fosse dele, ele não seria presidente. Ele não seria presidente, isso.
Então, foi exatamente essa construção que o juiz usou em uma das condenações, na condenação de um dos crimes contra a Lula. É isso. Para encerrar, Lindenberg. Carolina, parabéns. Né? E eu quero me ater ao triplex, entendeu? Eu sou corretor de imóveis. E para que eu tenha no meu nome um imóvel, tem que estar registrado no cartório de imóveis. Não existe, tem que ser de fato e de direito. Né? Então, desde o começo, quando se cita o triplex, eu acho que as coisas não se sustentam, porque não existe uma prova física, uma prova em cartório, uma prova que diga assim, esse imóvel é de Roberto Cris. Prove que ele é meu, tire as certidões, mostre que ele é meu. Então, quer dizer, não se sustenta, eu acho, desde aí. Então, tudo foi encaixado, vem uma coisa de fora para dentro, e que diz que alguém pode dizer que construtora tal deu o imóvel ao Lindenberg, sem eu ter vivência nenhuma naquele imóvel. Eu não vivi, eu não morei, eu nunca desfrutei. Né? Então, eu acho que a coisa ela já vem muito bamba daí, já vem frouxa daí. Né? E eu quero dizer também, eu acho que também, na minha humilde visão, faltou uma experiência maior dos advogados. Na minha humilde visão, dos advogados do Lula. Eu acho que ali um advogado mais velho, com uma estrada maior, sabe, ele poderia ter resolvido algumas coisas mais rápido. A gente sabia que tinha toda uma situação contra, né, para prejudicar, para tirar o PT, para tirar Lula e mostrar que Lula é bandido, entendeu? Mas, para mim, eu me atenho à questão do triplex. Eu acho que não se sustenta desde aí. Porque não há prova física, a prova em cartório, que diga que aquele imóvel é dele. Então, essa é a minha pergunta. E você está certíssimo. Outra prova de que o triplex não seria de Lula é que em 2015, quando a OAS começou a ser investigada e sofrer todos os processos, né, ela entrou na justiça com pedido de recuperação judicial e aí ela precisa arrolar seus bens. E um dos bens arrolados foi o triplex, porque estava registrado no nome dela. Em 2013, a OAS também hipotecou esse imóvel. Então, como é que a empresa hipoteca o imóvel? Ela recebe o valor da hipoteca para ela, mas o imóvel é de terceiro. Outra coisa que eu fiquei pensando também é que se, por exemplo, agora o processo foi confirmado também no STJ, né? A gente chegou aí. Mas eu fiquei pensando, será que agora, se esse processo avançar tanto assim nas outras instâncias e eles continuarem com esse argumento, será que agora é só chegar assim para o construtor e dizer, ei, faz essa reforma aí dizendo que foi para mim, porque depois eu vou ganhar esse imóvel? Essa modalidade vai estar em prática. Pois vai legalizar essa modalidade de aquisição de imóvel. E a outra pergunta foi sobre a competência dos advogados. Foi 2 em 1. Foi isso mesmo. Eu não... Uma experiência maior. O que eu achei dos advogados é que eles... quando eu estava lendo, assim, eu não procurei observar assim, tanto a atuação deles no processo, porque o que eu estava interessada mesmo era no juiz e como ele estava alinhado aos acusadores. Mas o que eu acho dos advogados é que eles também estavam lá para aparecer, sabe? Eu lembro que eles organizaram, eles também estavam querendo mídia, estavam querendo... Uma encenação. Estavam querendo também ganhar espaço, ganhar mercado com isso. Eu lembro que eles trouxeram um jurista muito renomado, italiano, o Ferrajoli, esqueci o primeiro nome dele, Luigi Ferrajoli. Eles trouxeram para fazer uma palestra aqui para comentar o processo de Lula, e ele é um jurista muito renomado mesmo para o direito penal. E aí eu lembro que eles colocaram assim o slogan do escritório de advocacia. Então assim, eu acho que o processo estava feito desde o momento da denúncia, a sentença já estava escrita, entendeu? Já estava marcado. Mas os advogados assim também tinham ciência disso, Lula também tinha ciência disso. Então assim, eu acho que os advogados eles tinham ciência disso, então eles usaram do espaço que tinham para encenar, eles
constantemente eles rebatiam o juiz durante os interrogatórios. O juiz até na sentença, ele dedica um espaço para comentar que ele não teve nenhuma intriga com os advogados de Lula. Então, assim, os advogados sabiam muito bem qual era o papel deles naquele processo. O papel deles não era conseguir inocentar Lula. O papel deles era mostrar que estava brigando, era, sabe, fazer aquele... fazer, claro, a parte técnica e tudo mais, trabalhar, mas mostrar que havia uma briga ali. E foi isso que eles fizeram, sabe? Tem tanto esses advogados novos, que a gente vê sempre visitando ele em Curitiba, mas o outro advogado que ele sempre utilizou, desde a década de 80, né? Eu não sei a participação de cada um nesse processo, não tenho certeza. Só, por exemplo, só a peça de resposta à acusação são 11 advogados que assinam, sabe? E quando a gente trabalha no escritório, a gente sabe que às vezes o advogado passa para um estagiário fazer. Eu mesmo já vivenciei isso, sabe? Então, é muito difícil classificar como foi a defesa, porque é uma questão assim, muito grande. O que eu posso comentar foi exatamente isso que eu falei para você. Obrigado. Nós sabemos que foi montado um golpe. Isso aí eu quero me reportar a Dilma Rousseff. Eu sou aposentado do Banco do Brasil. E ela foi imputada a ela crime de responsabilidade, pedalada fiscal e crédito suplementar. Ok? Eu vou falar sobre pedalada fiscal rapidamente, talvez o Pedro não conheça. Porque era o Banco do Brasil que é passador dos recursos federais. Para você ter uma ideia, quando foi solicitado ao Banco do Brasil a informação que havia retenção pelo governo federal do recurso que devia ser repassado para o Brasil, 3 dias antes, o diretor da carteira rural foi demitido. Você sabe quem foi o lugar dele? Um apadrinhado do ministro Fux. O governo sabe disso. Ninguém divulgou isso. E a pedalada fiscal não desistiu, porque o Banco do Brasil e os bancos das SAs, o regime contábil é semestral. Então, exemplificando, eu recebo um recurso do governo federal com juros subsidiados. Você é uma agricultora, você tem no banco, diz eu quero 10 mil emprestados. Então, funcionou aqui, o governo federal já passou esse dinheiro a 4% ao ano. E eu digo, vou te emprestar. Empresta 6%. Porque eu tenho uma dificuldade financeira. Lembre-se que eu disse que o regime contábil é semestral. Se eu fiz esse empréstimo em setembro de 2019, no prazo do dia 20 ano, eu tenho que repor ao governo federal esse recurso em setembro de 2020. Mas eu tenho que registrar no meu registro contábil de 31 de dezembro de 2018 os juros acumulados no mês de setembro até 2012. Quando foi 30 de 6 de 2020, eu tenho que contar, registrar os juros de 31 de dezembro, 1 de janeiro de 20 a 30 de junho de 20. Perfeito até aí. Em setembro de 2020 venceu o contrato. Então eu tenho que repassar capital que eu recebi do governo e os juros que ele me prestou. Um juro de 4%, não, se fosse um ano, 10 mil, daria 10.400 eu devolveria o governo. Até aí está perfeito, tá? E foi que o foi acusado? Que ela não estava repassando a remuneração do governo nas datas atrasadas. Mentira. Não é mentira. Eu
tem obrigação de passar em 31/12, eu tenho obrigação de contabilizar. Eu não tenho obrigação de repassar em 30/6, eu tenho obrigação de contabilizar. Agora eu tenho a obrigação sim de repassar em setembro de 2020. Aí eu repassaria em julho e ela vai passar aqui. E todo mundo sabia. Nós do Banco do Brasil sabíamos. Houve cala a boca no Banco do Brasil. Eu era gerente na época. Se você falar, eu não duvido. É assim. Então veja que conluio. Você começou lá em 2013, para quem veio para a rua, aquele negócio foi falar. Porque o objetivo não era o universal. Era o universal. Eu não sou esse esclarecimento. A vida não me ficou lá para mim. Então, veja que desde aquela época, o fluxo vai estar envolvido. Então, em nome da associação, quero agradecer a Carolina, né? Parabéns por você ter sucesso na vida profissional. E agradecer a presença de vocês, né? Só para encerrar, lembro que de 8 a 17 de novembro a gente vai estar comemorando 50 anos da associação, com cinema, com discussão, com lançamento de livros e catálogos de projetos feitos aqui na associação. E um filme que conta a história do início da associação. Muito obrigado. Pois é, acabamos de concluir aqui direto da Associação de Moradores do Castelo Branco e esse debate sobre a questão da Operação Lava Jato. O seu RC Roda de Conversa. Então, uma boa noite a todos e a todas.